O Elon Musk é praticamente um membro não oficial da Liga Nerdola. Pois é, se vocês acham que eu reclamo muito de lacração aqui no meu canal, é porque vocês não estão seguindo o Elon Musk lá no X. O que o gênio bilionário filantropo da vida real mais faz no seu perfil é justamente criticar a agenda woke. Não acredita? Bom, eu fiz questão de compilar uma série de publicações dele para compartilhar aqui com vocês. E para começar impactando, nós temos esse meme maravilhoso que ele postou e eu fiz questão de dar RT. Na vida, nós nerdolas somos a garotinha ali, simplesmente tentando viver em paz, né? Ou, como diz a legenda, tentando assistir um filme em paz, enquanto nós temos a droga da cultura woke, a droga da lacração na figura desse cofrinho nojento e peludo sendo esfregado na nossa cara o tempo inteiro. Bom, só por essa publicação já ficou mais do que claro que o Elon Musk é um nerdola como todos nós e que tá de saco cheio de toda essa lacração que tem em todos os filmes que a gente tenta assistir. Mas ele também vai comentando todas as polêmicas, tá? Por exemplo, a treta do Yasuke, o samurai negão do novo Assassin's Creed. Pois é, aqui no Brasil deu bastante polêmica entre os nerdolas, mas sabe quem tá do nosso lado? Quem também acha que isso foi lacração? Ele mesmo, o grande Elon Musk. E você pode falar o que quiser do cara, mas assim, idiota ele não é. Ele comentou essa publicação compartilhada pelo Ian, que diz o seguinte: a Ubisoft deveria adiar Assassin's Creed Shadows em resposta à reação generalizada sobre a injeção de DEI no jogo. Pra quem não sabe, DEI é uma sigla para diversidade, equidade e inclusão. E assim como a ESG é basicamente uma imposição woke que julga a qualidade de uma obra de entretenimento com base nesses critérios. Então, uma obra só é boa, só vai ser bem ranqueada se tiver muita diversidade, equidade e inclusão. E o Ian também falou com todas as letras. O jogo é tão absurdamente woke, ou seja, tão completamente lacrador, que apresenta um protagonista negro gay retratado como um verdadeiro samurai histórico do Japão. É super ofensivo e ninguém pediu por isso. Vale destacar que a parte dele ser gay ainda não está totalmente confirmada, apesar de terem fortes indícios de que, no mínimo, isso vai ser opcional. E a resposta do Elon Musk a essa publicação foi dizer que essa imposição da diversidade, equidade e inclusão está matando a arte. Porque, óbvio, quando você precisa forçar diversidade, equidade e inclusão em todas as obras, mesmo onde visivelmente isso vai ficar fora do tom, vai ficar exagerado, você está matando o trabalho artístico do autor. Tanto que, já trouxe aqui para vocês, alguns autores japoneses que não gostam nem um pouco de lacração, reclamando dessa imposição, dessa cobrança. Que às vezes os caras querem contar uma história que se passa na Europa medieval, e se não tiver um elenco super diverso, a mídia aqui do ocidente começa a reclamar. Fala que tem algo errado com o jogo. O autor de Final Fantasy reclamou disso. Não foi só ele, enfim, eventualmente isso acontece. Mais recentemente, o autor de Vinland Saga também falou que não quer acatar, ele não quer agradar os lacradores do ocidente. Não é pra essa galera que ele tá fazendo o mangá dele. E o Elon Musk também comentou uma polêmica ainda mais recente, né? Da série The Acolyte, um spin-off ali do universo Star Wars. É uma publicação falando que nem mesmo comprar os críticos vai conseguir salvar isso. E o Elon Musk concordou. Ele faz muito isso, tá? Fazer um breve comentário em algum tweet, às vezes só falando sim, yeah, ou com um ponto de exclamação porque ele quer chamar atenção para aquilo. É uma das formas que ele mais interage no Twitter. Porém, no caso de Acolyte, ele até comentou um pouco mais. Aqui ele tá dando risada de uma cena que viralizou nos últimos dias, que fala que a força nasceu de bruxas lésbicas que usaram a força para engravidar. Isso aqui simplesmente virou piada na internet inteira e o Elon Musk é uma das pessoas, um dos nerdolas que tá rindo dessa piada. Isso aqui é o Star Wars da Disney. Eu vou poupar vocês dessa cena. Provavelmente vocês já devem ter visto, mas enfim, é patético. O Elon Musk também comentou isso aqui, ó. DEI é apenas uma desculpa para os estúdios fazerem entretenimento ruim e culparem o público por não gostar do que estão servindo. Imagine pedir um bife e o restaurante lhe oferecer um pedaço de carne crua. Quando você protesta, o restaurante te chama de racista porque foi preparado por um chefe diversificado, por um chefe diverso, um chefe da diversidade. Essa é basicamente a dinâmica que o entretenimento woke tem com o público. E aí ele mostrou uma matéria que justifica essa crítica, né? Falando que não é The Acolyte que está destruindo Star Wars. Você está. Você, nerdola, é que está destruindo Star Wars. E não a Disney, enfiando lacração em tudo que consegue dentro desse universo. E aí o Craig respondeu essa publicação com um comentário que o Elon Musk marcou ali como bem no alvo. Um comentário segundo o Elon Musk certeiro, que diz o seguinte: como sempre, aqueles que defendem a DEI exigem seus elogios e aplausos por causa de características imutáveis, porque lhes falta competência e o mérito para realmente produzir algo objetivamente
valioso que possa competir no mercado. Em outras palavras, eles não precisam fazer uma obra realmente boa e interessante, porque você é obrigado a gostar da obra pelo simples fato de que tem muitos protagonistas negros e mulheres e LGBTs. Você é obrigado a gostar, você é obrigado a consumir, você não pode criticar, porque senão, já sabe, né? Vai ser cancelado, você é um tal de um ista. Exatamente como diz esse outro meme que o Elon Musk engajou dando uma risada. Comunistas procurando uma forma de encerrar um argumento quando eles estão perdendo. E aí eles vão lá nas pastinhas, né? Discurso de ódio, homofobia, nazista, supremacia branca, sexista, misoginia internalizada, colonialista, imperialista, fascista, racista. Alguém discorda que essa é exatamente a pasta de argumentos que qualquer woke puxa no meio de uma discussão? A verdade é que em 2024, você não pode confiar em alguém que não foi xingado de nada disso por um idiota de cabelo colorido no Twitter. A menos que não use Twitter, né? Aí tudo bem. E o Elon Musk tem até mais motivos do que a gente pra não gostar dessa DEI ou da ESG que ele criticou nessa outra publicação. O Brett mostrou aqui que a Tesla tem uma pontuação muito baixa na métrica ESG. E uma das críticas é que os seus carros são seguros demais. Ele também fala de maneira irônica, é claro que a gente não leva a sério a redução de emissões. Faz sentido que as carteiras ESG evitem ranquear bem a Tesla. Por que ele tá falando isso? Bom, porque o carro-chefe da Tesla são justamente os carros elétricos. Teoricamente, a Tesla teria tudo para ser super bem ranqueada pela ESG. Afinal, uma das coisas que a ESG defende é a tal da agenda verde. Aquele discursinho de que são super preocupados com o meio ambiente e tal. Ironicamente, as empresas do Elon Musk são referência nisso. A SpaceX tem aquele lance do foguete que dá ré, né? Pra diminuir o número de poluição espacial. A Tesla tem os carros elétricos. Mas ainda assim a empresa é mal ranqueada. E sabe por quê? O Elon Musk te explica. ESG é uma mentira corrupta. Ela precisa acabar. Então a desculpinha é que o ranking ESG serve para classificar as empresas que são mais amigáveis com a humanidade. Só que no fim das contas é só uma forma de colocar uma carteirinha de woke, uma estrelinha brilhante ali no logo da empresa, e assim receber dinheiro de grandes investidoras como BlackRock, se sustentando sem precisar do consumidor. Então eles podem oferecer produtos que o consumidor na verdade odeia e que tá todo mundo reclamando, mas não tem problema, a empresa é bem ranqueada pela ESG, vai ganhar dinheiro da BlackRock do mesmo jeito. Esse é o tal do capitalismo woke, que corrompe o capitalismo real. Porque quando a empresa não tem mais que agradar o consumidor, ela não depende mais do consumidor, ela pode cuspir na cara da audiência, como a Disney vem fazendo nos últimos anos, porque no fim o dinheiro tá vindo de outro lugar, que é quem dá as ordens. E vocês veem, o Elon Musk usa aí toda a sua genialidade para tentar melhorar o mundo, buscar inovações incríveis. Como já falei, é carro elétrico, é foguete que dá ré, é internet ilimitada em qualquer lugar. O cara quer colonizar Marte. Ele só não criou a cura pra calvície porque já existe a manual. E por falar nisso, é bom começar a se cuidar, porque daqui a pouco até o Waze vai começar a notificar a sua entrada à esquerda. E saiba que o melhor dia para começar a tratar a sua calvície está entre as letras G e K do seu teclado. Caso você não saiba, a Manual é uma empresa britânica que conta com o selo de aprovação no mais alto patamar de excelência no Reclame Aqui e que pode te ajudar com a sua queda de cabelo. Você não precisa ficar procurando de farmácia em farmácia, porque os produtos vão chegar na sua casa com frete grátis, numa embalagem super discreta, e você terá acompanhamento médico sempre que precisar no conforto do seu quarto. E também não precisa ficar sofrendo com os primeiros sinais da calvície. Afinal, os tratamentos são muito importantes para quem está nos estágios iniciais da queda de cabelo. E também, claro, são importantes para quem já está nos estágios mais avançados. Sem contar que esses tratamentos são super práticos e comprovadamente seguros, além de serem personalizados, o que significa que o seu tratamento vai ser prescrito e acompanhado por um médico especialista. E pode ficar tranquilo, porque o tratamento funciona, como vocês podem ver nessas fotos reais de clientes da Manual. Mas claro, eles precisam ser feitos de forma contínua e os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto, conforme as prescrições médicas enviadas. E como não poderia deixar de ser, tem descontinho para quem fizer a sua primeira compra através do link que está ali na descrição. É só usar o cupom 40TRAGE para garantir os seus 40% de desconto. Mas fica esperto, porque esse cupom é válido apenas para o mês de junho. Então não perca tempo e aproveita essa oportunidade. E agora, voltando ao nosso querido Nerdola Internacional, além de reclamar das produções lacradoras, o Elon Musk também comemora matérias como essa. A Pix agora está se concentrando em filmes com claro apelo às massas, com menos foco em contos autobiográficos de diretores como Luca e Turning Red, que eu não lembro como é que ficou o título aqui no Brasil. Os filmes do estúdio deveriam ser menos uma busca pela catarse de qualquer diretor e, em vez disso, falar de uma experiência comum. Em outras palavras, eles estão lançando filmes que ninguém quer, que ninguém se interessa, que não geram conexão com o público, porque são filmes que são apenas um desabafo
bafo milionário do diretor que decidiu produzir esse negócio, e por isso acabam sendo, olha que surpresa, um fracasso de público, de audiência. Eu lembro que teve bastante polêmica ao redor desse Luca, e também vi umas pessoas falando que esse Turning Red tinha um monte de lacradas, tem a ver com acessos de fúria, eu não lembro bem. Mas se a própria Pixar tá olhando pra esses dois filmes como exemplos do que eles não querem fazer daqui pra frente, acho que nem tem por que se interessar mesmo. E o Elon Musk viu essa notícia e, novamente, comentou ali comemorando. Yeah! Sim, por favor, entretenimento pro público e não pra massagear o ego de diretor lacrador. Essa aqui foi ótima também. A Rachel Maddow é uma apresentadora americana da emissora mais esquerdista que tem. E ela soltou a seguinte pérola, ó. Disse estar preocupada que Trump a mande pra campus caso ele seja eleito presidente. Eu cheguei a ver a declaração completa dela e é realmente muito idiota. É sobre alguma proposta republicana de alocar os imigrantes ilegais pra resolver a situação deles no país. E aí ela faz um análogo com isso aos campos que, bom, são bastante controversos aí ao longo da história. E ela fala que não acredita que o Trump vai apenas se limitar aos imigrantes e que vai acabar focando também nos opositores ideológicos e que sim, ela tem medo de acabar num campo caso Trump seja eleito. E aí a Ashley respondeu essa matéria do New York Post dizendo, mas por que ela tem esse medo, né? Por que ela seria mandada para um campo? Por ter um programa criminosamente chato que ninguém assiste? O Trump reagiu a isso dando uma risada, mas a mitada mesmo veio na sequência, onde ele comentou esse meme sobre essa figura esquisita que diz o seguinte, progressismo. Eu sei que você tá vendo liberalismo aqui, mas é porque os liberais americanos são os progressistas, né? O que a gente entende no Brasil como progressistas. Enfim, vamos lá, né? Progressismo. Quando você odeia homens brancos, mas ainda assim deseja se parecer exatamente como um homem branco. E se eu não tivesse avisado pra vocês que isso aqui é uma mulher apresentadora de um jornal de esquerda, você não teria uma boa chance de falar que é um cara? É um homem branco? Esse meme o Elon Musk respondeu dizendo que é uma dicotomia estranha, realmente. A Rachel odeia tantos homens brancos que quer se parecer exatamente como um. Esquisito mesmo. O Elon também compartilhou essa imagem, onde ele disse o seguinte, esse gráfico ilustra o vírus da mente woke, assumindo o controle de toda a mídia tradicional. O mesmo aconteceu com a mídia online e com o sistema de educação. Depois acabou se espalhando para outros países. A taxa de infecção desse vírus woke é de quase 100%, mas agora ele vai morrer. Então, além de tudo, o Elon Musk está com a gente nessa ideia de que estamos virando o jogo. E o gráfico que ele compartilhou foi a incidência dos termos racista e racismo nos principais jornais da mídia tradicional americana. E eu já vi esse gráfico sendo comparado com a incidência de casos reais de racismo. E aí você percebia que o número de casos de racismo foi diminuindo ano a ano, obviamente. A sociedade vai evoluindo, vai percebendo que racismo é uma coisa estúpida. Em contrapartida, a incidência da utilização desses termos começou a crescer de uma forma descontrolada. Então, hoje, em que a gente tem bem menos racismo no mundo, e inclusive nos Estados Unidos, é justamente o momento em que a extrema imprensa mais sai acusando tudo e todos de estarem cometendo racismo o tempo inteiro, de ter racismo em tudo. E é evidente que isso aqui não é proporcional com a realidade de forma alguma. Mesmo que os casos tivessem aumentado, é óbvio que o aumento não foi nessa magnitude. Só que de 2010 em diante, o racismo virou uma arma política dos progressistas, os identitários, os lacradores. Inclusive, o Zubi fez um comentário muito bom nessa imagem que o Elon Musk compartilhou também. Ele disse, existem pessoas que pensam que os Estados Unidos são mais racistas hoje do que eles eram há 100 anos atrás. É realmente um show de palhaços. Inclusive, ainda sobre esse tema, o Elon Musk também compartilhou esse vídeo do Tucker Carlson, que tem mais de 51 milhões de visualizações só no X, onde ele fala justamente sobre um racismo sistêmico que existe hoje nos Estados Unidos, contra brancos. Todo mundo já sabe disso, só que ninguém fala. Então, o que fazer? E aí, o Mark compartilhou um outro meme super pontual sobre essa questão, que fala, pessoas brancas, a única raça que você pode legalmente discriminar negativamente. Vocês estão percebendo que o Elon Musk defende todos os argumentos nerdolas mesmo, né? Critica a reação hiperbólica dos wokes que chamam tudo de racismo, como eles corromperam toda a extrema imprensa, aponta pro racismo contra brancos que em contrapartida é jogado para baixo do tapete, mas que ele sabe que existe. E ainda sobre essa questão da extrema imprensa, ele compartilhou esse vídeo que fala dos 4 estágios do jornalismo mainstream. Eu trouxe aqui uma versão do vídeo dublada por IA para que todo mundo que só escuta os meus vídeos também consiga entender sem ter que ler a legenda. É claro, a galera que não fez o método B-Way, né? Mas que deveria. Link ali embaixo na descrição do vídeo. Porém, eu sou muito legal e tô pensando em toda a audiência. Eis o vídeo compartilhado pelo Elon Musk. Isso não é verdade e definitivamente não
está acontecendo de verdade. Então esse é o primeiro passo, é o gaslighting. É tentar te fazer de louco, falar que isso que você tá vendo diante dos seus olhos, na verdade, não tá acontecendo. Aposto que você já viu a extrema imprensa fazendo isso, né? E o segundo passo é? Sim, está acontecendo, mas não é grande coisa. Você tenta diminuir o impacto daquilo, né? Primeiro falam que não existe lacração. Aí quando alguns começam a admitir que existe lacração, eles falam, tá, existe, mas e daí? Não é grande coisa. Por que você tá se preocupando tanto com isso? Terceiro passo, qual é? O que está acontecendo é realmente uma coisa boa. Você tenta transformar em uma coisa boa. Então agora você admite que existe, mas você precisa vender aquilo como algo bom. Tipo como aconteceu com a taxação das comprinhas da Shein também, né? Primeiro era tudo mentira, fake news. Depois tentaram explicar sobre como isso é bom, porque vai fortalecer o mercado interno. Você percebe, a extrema imprensa do mundo inteiro é igual, né? E o último passo qual é? O verdadeiro problema são as pessoas enfurecidas pelos acontecimentos. O passo final é culpar a revolta das pessoas, né? Então, quando eles não podem mais negar que o problema existe, que é grande e que é problemático, o problema passa a ser você, que tá fazendo muita tempestade em copo d'água em cima disso. Aqui nós temos outro momento em que o Elon Musk critica o vírus da mente woke, num comentário que fala que esse vírus é extremamente perigoso e o Elon Musk fala que ele causa danos muito graves a pessoas inocentes. Esses comentários foram sobre o seguinte episódio. Joe Biden nomeou Sarah Netburn para uma promoção judicial. Essa mulher simplesmente colocou um abusador de crianças em série, que é um homem biológico e que tem os seus órgãos genitais intactos, que foi condenado por coisas terríveis com crianças em uma prisão feminina. Até o departamento de prisões avisou contra isso e ela os rejeitou. E nesse vídeo, o Ted Cruz, que é um excelente político americano, confrontou essa Sarah Netburn e expôs o absurdo que ela fez. Também foi um vídeo que viralizou muito. E sim, como o Elon Musk disse, mais uma confirmação de que o vírus da mente woke é terrível e causa muito mal a pessoas inocentes. Tudo bem que nesse caso talvez nem tão inocentes, já que são mulheres numa prisão feminina, alguma coisa de errado provavelmente elas fizeram. Mas vocês entenderam a lógica. Não é por isso que elas também merecem dividir a cela com um abusador de crianças, né? Inclusive, ainda sobre esse tema bastante delicado, o Elon Musk também compartilhou um vídeo do Bill Maher e sinceramente, eu acho que eles têm uma certa proximidade. O Elon Musk já cedeu entrevista pro Bill Maher e ele constantemente compartilha vídeos do Bill que, vejam só vocês, é um democrata, ele é de esquerda. Ele se considera um progressista, só que ele é um raríssimo caso de progressista anti-woke. E ele vive criticando exatamente isso. Ele tá falando sobre como os wokes foram longe demais. E ele mal consegue se classificar como progressista ainda, justamente por causa dessa galera. Então, esse cara é interessante porque ele tem uma audiência de esquerda, uma audiência progressista, só que ele tá fazendo vários episódios, vários programas, descascando toda a agenda woke. E esse que o Elon Musk compartilhou foi um desses programas excelentes. Ele tem 8 minutos, então óbvio que eu não tenho como mostrar aqui pra vocês na íntegra, mas é um programa sobre quão absurda é a forma que os lacradores tratam as crianças, olha só. E aí mostra os casos polêmicos da Nickelodeon, mostra que tem muitas polêmicas também sobre a Disney, e mostra que os lacradores estão fechando os olhos pra isso, porque quem tá denunciando são os conservadores. Em um momento do programa ele inclusive critica isso, ele fala, então a gente chegou num ponto em que nós vamos fechar os olhos pra abuso infantil só porque quem tá criticando, quem tá apontando, quem tá condenando isso é um conservador. Ele critica também os shows de drag pra crianças. Não é uma crítica meia boca, uma crítica leve, é uma crítica mesmo. Por isso que o Elon Musk compartilhou falando, caramba, acertou bem no alvo. Esse vídeo é bem interessante, vale assistir. E pra quem não sabe inglês, no comentário do Bill Maher, eu fiz a solicitação do vídeo traduzido pela IA também. Não ficou tão bom, mas pelo menos dá pra entender o vídeo. Então fica a indicação. Vamos dar uma olhada em outros vídeos do Bill Maher que o Elon Musk também compartilhou. Tem esse aqui, em que o Bill Maher tá criticando a NPR, e ele fala que a NPR, que é uma emissora democrata, é, na opinião dos republicanos, um grande exemplo do que os Estados Unidos seriam caso eles fossem governados permanentemente por democratas. E ele aponta que das 87 pessoas que trabalham em cargos editoriais lá, 87 são democratas. E ele termina falando, mesmo se você for um democrata, você não pode achar que isso é bom. E ele é um democrata, como eu já disse. Por quê? Basicamente, os democratas são parasitas. Eles se apropriaram completamente do veículo e aparelharam ele de forma que não existe qualquer linha de discordância lá dentro. Ou seja, a rádio é uma propaganda eleitoral em tempo integral pro governo Biden ou para qualquer governo democrata. É tipo a Globo aqui no Brasil, né? E vários outros veículos de comunicação também. Esse aqui também foi excelente. É um vídeo, claro, sempre compartilhado pelo Elon Musk, em que o Bill Maher fala que ninguém nunca vai ser cancelado por dizer uma coisa muito woke. E aí ele cita o exemplo de uma lacradora
lacradora americana, que tá o tempo inteiro falando coisas estúpidas. E aí ele dá alguns exemplos. Mas o ponto aqui é quão precisa é essa frase, né? Porque você pode ser cancelado por ser muito conservador. Por exemplo, você é conservador ao ponto de ser contra o casamento gay. Você vai ser cancelado por isso. Você tem grande chance de ser cancelado por isso. Agora, se você é woke ao ponto de achar que crianças de 3 anos de idade deveriam fazer transição hormonal, aí não tem problema. Você não vai ser cancelado por isso. Ninguém nunca é cancelado por ser woke demais. Não importa o quão bizarramente radical seja o seu discurso. Tem um woke que tá lá, à luz do dia, declarando que os brancos são animais, que branco tem que morrer, que criança tem que assistir show de drag queen, que toda criança nasce gay. E absolutamente nada disso rende um cancelamento. Inclusive, acho que esse é um bom gancho pra esse tweet aqui que o Elon Musk também concordou, que critica justamente a cultura do cancelamento, falando que ela foi a pré-condição necessária para atacar os valores ocidentais. E aí ele meio que explica esse funcionamento, porque seria impossível você quebrar os padrões ocidentais se você não tivesse essa linha vermelha onde você não pode mais apontar verdades fundamentais sem cruzar ela. E é impossível negar que os lacradores utilizaram essa arma de maneira impecável, até chegar no ponto que a gente acabou de ver, onde você vai ser cancelado caso seja muito conservador, mas você pode ser tão woke quanto quiser que nada vai acontecer. Eu acho que isso tá mudando, e tem que mudar. Aquela parada da destruição mútua assegurada, sim, quem é lacrador demais tem que ser cancelado também. A gente tem que nivelar o jogo. Mas essa é uma discussão para um outro momento, né? Vamos voltar pro Bill Maher, porque tem esse outro tweet que o Elon Musk concordou, né? Falou, é verdade, em que o Bill Maher fala que existe uma grande diferença entre ser um progressista da velha guarda, né? Um progressista old school, e um progressista woke. E isso é tão verdade que se você pegasse um progressista de 10 anos atrás, colocasse ele numa máquina do tempo e trouxesse ele para este ponto no presente, ele seria considerado de extrema direita. Porque a galera woke se radicalizou muito. E inclusive isso tá acontecendo com o Elon Musk e com o Bill Maher. Os dois eram progressistas até pouco tempo atrás. Teoricamente eles ainda se veem dessa maneira. Só que eles não são lacradores. E como que o Elon Musk é chamado pela nossa imprensa, pela imprensa internacional, como um neofascista da extrema direita. Sendo que ele próprio diz que sempre votou em democratas, que é de esquerda, que é progressista, ele só não é lacrador. Ele não gosta de lacração. Isso vai de encontro com esse outro meme que ele também compartilhou, que mostra que justamente essa é a visão, né, da extrema imprensa, especialmente é a visão da esquerda que monopoliza o mainstream, tanto cultural quanto midiático. Então, se você tá na extrema esquerda, você é de esquerda. Se você tá na esquerda, bem esquerda ainda, você é direita. E se você tá da esquerda pra direita, em qualquer ponto que seja, você é extrema direita. Olha só, o comentário também foi cirúrgico. O termo extrema direita tornou-se tão vagamente aplicado que é efetivamente inútil para detectar casos genuínos de extremismo e é mais frequentemente utilizado para caluniar pessoas razoáveis. Sobre essa discussão, a gente pode entrar numa outra polêmica recente que o Elon Musk decidiu comentar, que é a virada da Europa pra direita. Eu só tô mostrando aqui que esse é um comentário que o Elon Musk concordou, né? Mais uma vez, deixou o yeah dele ali nos comentários e agora a gente vai ver o que foi dito pelo Rob Starbuck. As notícias dizem que a extrema-direita ganhou as eleições europeias. Bom, se isso aqui é extrema-direita agora, então sim, você pode me chamar de extrema-direita. Quais são as principais pautas defendidas por essa tal extrema-direita, então? O fim da imigração ilegal, com ênfase na parte do ilegal, manter criminosos nas cadeias, apoiar a liberdade de expressão, não sexualizar crianças, priorizar a segurança pública, apoiar a paz, ser patriota, ser forte, celebrar a família e ter filhos, preservar identidade e cultura nacional, colocar o seu país em primeiro lugar, banir mudança de sexo para crianças, se opor a ESG e DEI, ser anticomunista, promover a soberania, cortar regulações, construir e construir, sempre inovando, celebrar a grandeza e não celebrar a mediocridade, que é o que os wokes fazem, né? Ser meritocrático, apoiar a independência energética, deportar imigrantes ilegais, acabar com a lacração nas escolas e no exército e apoiar o direito à autodefesa. Ou seja, ser de extrema direita é basicamente ter sanidade há 15 anos atrás. Então essas algumas das pautas defendidas pela extrema direita da Europa. Inclusive, algumas pessoas mostraram que alguns desses partidos que estão sendo chamados de extrema direita ainda defendem um monte de coisas bem de esquerda, o que nos leva para aquele meme
meme lá, né? Que mesmo quando você ainda é bastante de esquerda, você já é considerado de extrema direita pra essa esquerda lacradora, extremista e bizarra que a gente tem hoje. Aqui mais uma crítica a essa questão dos imigrantes, né? Que o Elon Musk comentou algumas vezes. E aí tem uma imagem mostrando como é pra você entrar nos Estados Unidos sem fiscalização alguma e como é pra você entrar na Disneylândia, né? Com um monte de guardas na porta, detector de metais. É objetivamente muito mais difícil entrar na Disney do que entrar nos Estados Unidos. E a página O Fim da Lacração, inclusive essa é uma página... Olha só, o nome da página é Fim da Lacração. É uma página que o Elon Musk segue e compartilha o tempo inteiro, porque ele é um nerdola como nós. E aí colocou a legenda, né? A Disneylândia não está desesperada por novos eleitores, né? E o Elon Musk respondeu isso falando exatamente. Outra imagem do Fim da Lacração ali que o Elon Musk respondeu dizendo interessante foi essa aqui. Adultos da geração Z, na França, na Alemanha, na Itália, na Suécia, no Japão e na Coreia do Sul, são hoje mais opositores à imigração em massa e ao multiculturalismo do que adultos de gerações passadas. Então essa é mais uma visão muito defendida pelos wokes, porque justamente eles usam isso para conseguir votos. Só que, especialmente no caso da Europa, essa é uma das pautas que tá mais pegando lá pra galera, porque eles estão tendo muitos problemas com imigração. E quando você vai ver, e óbvio que isso é mais uma coisa super polêmica de se discutir, mas os números apontam, quando você vai ver a incidência de crimes cometidos nesses países que perderam o controle da imigração, a esmagadora maioria de todos os crimes são cometidos por imigrantes ilegais. E o crime que é quase que totalmente cometido por imigrantes ilegais, que é um dos mais nojentos de todos, é o abuso de mulheres. Então você vê, nessa hora, talvez os lacradores até pudessem ficar confusos. E aí, a gente defende o quê? Imigração ou as mulheres? Eles vão defender os imigrantes que estão abusando das mulheres, porque pelo menos eles vão conseguir votos com isso, né? E assim, claro, que não é todo imigrante que faz isso, mas quando 90% das pessoas que fazem isso são imigrantes, você percebe que existe uma correlação bem forte. E que se você tivesse menos imigrantes ilegais no seu país, você teria menos desse problema também. Uma coisa bastante óbvia, é isso que está sendo bastante discutido lá na Europa no momento, e é uma das pautas que mais fortaleceu a direita nesses últimos anos, e que fez a direita vencer aí, né, nas últimas eleições do Parlamento Europeu. Olha só isso, o Elon Musk comentou essa aqui com um uau! Esse aqui é simplesmente um mapa com os resultados da eleição da União Europeia na França. Essas partes em marrom são aquelas em que a extrema-direita venceu. Inclusive, essa imagem mostra o quão bizarro é esse discurso. Você acredita mesmo que a França inteira virou de extrema-direita agora? Não, mas ela visivelmente deu uma guinada para a direita. A França é um dos países que mais sofre com o problema de imigração desenfreada. E o resultado foi esse. Os esquerdistas continuam desconectados da realidade, pensando simplesmente em colocar mais eleitores para dentro do país de qualquer jeito, mesmo que eles transformem o país numa porcaria cheia de crimes e com muito menos segurança. Só que até boa parte dos imigrantes que já moram lá não querem mais isso, porque eles estão vendo que a qualidade de vida de todos eles está despencando por causa disso. E mais uma vez, ó, o Elon Musk comentando um uau nessa publicação que fala que 135 dos 680 hotéis de Nova York são agora abrigos para imigrantes ilegais. Olha que bizarro isso. Nova York, ultra democrata, ultra esquerdinha progressista e lacrador, tem um problema de imigração ilegal tão bizarro que precisou utilizar 135 dos seus 680 hotéis só pra colocar essa galera lá dentro, pra ter um lugar onde eles possam ficar. Difícil não ter a mesma reação do Elon Musk, né? Uau! E olha só, mano, o Elon Musk, ele é tão nerdola que esse vídeo já tá imenso e eu ainda tenho mais um monte de coisa que eu separei aqui pra mostrar pra vocês. Tem esse meme que ele comentou sobre o viés da Wikipedia, que basicamente virou um antro de políticas de esquerda, ideias, viés de esquerda e lacração. Esse outro meme, onde ele deu uma risadinha, né? A mulher pergunta, tá chovendo? E aí o cara responde, eu não sei, eu não sou um meteorologista. Isso porque você tem que confiar nos especialistas, apenas eles podem te falar o que é verdade ou não, não importa o que os teus olhos dizem. Aqui ele fez uma piadinha com os ecochatos, até um tanto irônico, né? Como eu falei pra vocês, as empresas do Elon Musk, teoricamente, seriam do agrado dessa turminha, mas ele zoou aqui, uma mulher falando, eu quero lutar contra as mudanças climáticas. E aí um cara fala pra ela, seja sincera. E ela disse, mas eu estou sendo sincera. Não, seja sincera. E no final, eu quero o comunismo. Obrigado. Aqui ele dá uma zoada na Reuters, porque também tá lacrando demais, ó. Me conte algo sobre você. Eu sou um idiota. Tá contratado. Aqui ele chama atenção pro número bizarro de cristãos que estão sendo mortos ao redor do mundo. Aqui, ó, 62 mil cristãos foram mortos por islâmicos nigerianos desde 2008. 8 mil foram mortos em 2023. 18 mil igrejas foram destruídas. 160 cristãos
cristãos foram sequestrados na última sexta-feira, onde está a ONU? Ou seja, também dando foco para a perseguição aos cristãos que é massiva ao redor do mundo, mas que é sumariamente ignorada porque, novamente, na visão do mundo lacrador, da visão woke, o cristão é simplesmente o vilão. Então ele jamais pode ser a vítima. Cristãos são opressores. É a clássica dicotomia entre opressores e oprimidos. Cristãos são opressores. Então tudo isso aqui não importa. Você não fala nada. Aqui ele simplesmente xingou a bandeira do orgulho LGBT no mês do orgulho. A NASA compartilhou essa imagem falando que eles vão hastear essa bandeira ali junto à bandeira americana. Aí alguém falou, por favor, pare! E o Elon Musk simplesmente comentou, essa bandeira se tornou um pesadelo estético. E é bizarro mesmo, né? Tem umas coisas que não fazem o menor sentido. Ou o marrom ou o preto é pra representar as pessoas negras. Na bandeira LGBT. Não faz o menor sentido. Eles só querem enfiar o máximo de minoria ali dentro porque todo mundo tem que apoiar, né? Aqui ele concordou com uma imagem que fala que eu estou convencido que se a minha geração se deparasse com um apocalipse zumbi, nós teríamos ativistas defensores dos direitos dos zumbis. E teve essa outra polêmica meio boba, uma matéria falando que os democratas não deveriam comprar Tesla por causa das políticas do Elon Musk, e alguém falou que compra os carros com base na segurança e não nas políticas do CEO da empresa, e o Elon Musk respondeu falando quais são as políticas dele. E ele fala que são políticas que ele considera bastante moderadas de qualquer maneira. Ele é a favor de cidades seguras, de fronteiras seguras, de um judiciário neutro, de gastos sensatos e é pro-environment, o que é óbvio, né? Porque o cara é super inovador. Realmente, alguém se opõe a essas políticas dele? Bom, sim, os lacradores se opõem. Basicamente, eles chamaram essas políticas de apitos de cachorro nazistas. Cidades seguras, nazismo. Fronteiras seguras, nazismo. Judiciário neutro, nazismo. Gastos responsáveis do governo? É uma clássica posição dos republicanos. E aí o arquivo woke respondeu falando, acabou de chegar. Dizer que você quer cidades seguras, juízes justos e uma fronteira segura faz de você um nazista agora. Elon Musk olhou pra isso e deu risada, claro. Ainda tinha mais alguns comentários dele, né? Umas interações com mais vídeos do Bill Maher, com o vídeo do Tucker Carlson, ações lacradoras na Alemanha. Mas o vídeo já tá imenso, já deu pra vocês terem uma ideia de quão based o Elon Musk é, como ele tá certo em praticamente todas as posições que ele vem defendendo nos últimos tempos. E sim, ele é um nerdola que detesta lacração assim como nós. Ele pode não saber ainda, mas é um membro honorário da Liga Nerdola. Porque defendendo tudo isso e expondo tudo isso, simplesmente não tem como não ser. Mas e aí, o que você achou desse compilado de posições do Elon Musk? Muito interessante, não é mesmo? Então, deixa o seu like, passa o vídeo adiante, muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Tá tudo uma merda e tu pergunta o que aconteceu. Só posso responder que o culpado aqui nunca fui eu. Mas pelo menos